Eu quero convidá-los à palavra de Deus. O pastor Arnoldo colocou um tema muito interessante, mas eu achei por bem trocar, só para mim poder... eu achei muito boa esse tema, mas dentro da proposta que eu tinha no meu coração, eu achei esse tema para mim melhor. Você vai usar o tema que está no informativo, que é Sim Podemos, não é? Que é esse tema que é muito interessante, que é o tema da segunda semana, Sim Podemos. Porque eu há dias estou com uma palavra no meu coração sobre a questão de servir. Até me parece não, a pastora foi convidada pelo pessoal das crianças, não é? Para falar mais ou menos sobre isso. Então há dias que a gente vem com esse pensamento falando acerca de servos. No reencontro dei uma palavra para os líderes sobre a questão do primeiro amor, servo e tal. Isso está dias que está ruminando, e por isso que eu achei, para os meus acertos, eu achei por bem esse tema. Sim, somos servos. Embora você vai usar na palavra dessa semana, você pode usar, como está no informativo, sim, podemos. Eu gostaria também de ler com você do capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 9. Vá para a sua Bíblia, para esse texto de 1 Pedro, capítulo 2. O nosso texto está no versículo 9, que é o versículo-chave para discorrermos e compartilharmos a palavra de Deus. Mas eu gostaria de acrescentar, a partir do versículo 1 até o 9. Olha que texto especial, é bom a gente ler a palavra de Deus, e só de ler já produz um efeito em nós. 1 Pedro capítulo 2, a partir do verso 1, olha que texto especial. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, da hipocrisia e inveja, de toda sorte de maledicência. Veja, queridos, volte para mim no verso 1, veja, só para comentar sucintamente. O apóstolo Pedro está pedindo ao servo de Deus. É como se a sua voz ecoasse hoje para nós aqui, que estamos no mês do serviço, e que queremos ser servos de Deus, que somos famílias de Deus, para que possamos deixar disso. Não tem como a gente servir a Deus estando com o coração cheio de maldade, cheio de tantas dúvidas, não é? Cheio de tanta, malandragem. Não tem como a gente servir a Deus dessa maneira. Ele diz, deixe isso, não é? Se despoje, deixe, jogue fora toda maldade, toda malandragem, todo dolo, toda dúvida, toda hipocrisia, toda inveja, toda sorte de maledicência, de murmuração. Me parece que essas coisas é muito comum no meio do povo de Deus. Aí eu fico pensando, somos povo de Deus? Quando fazemos isso? Alcançamos o nível de povo de Deus? Isso é uma coisa para nós pensarmos. O apóstolo Pedro está dizendo, gente, deixem isso. Nós que somos servos de Deus, precisamos deixar essas coisas que é peculiar ao mundo, que é peculiar para quem serve ao diabo, mas não para quem serve a Deus. Vamos para o versículo 2. Desejai ardentemente como crianças, recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Essa semana nós fomos visitar uma criança, e no meio da visita, ali atender a criança recém-nascida, no meio da nossa visita, a criança começou já a chorar, começou já a espernear e tal. Aí a mãe disse que é mamar. Aí nós liberamos, ela saiu e foi dar mamar para a criança, não é? Essa criança que a fome vai falar mais alto, que o instinto da fome vai falar mais alto. Nós adultos, a gente tem cerimônia, né? O estômago ronca. Está com fome? Não estou com fome, comi bastante, não é nada. Está com fome que o estômago roncou. Acontece isso com a gente às vezes. Não, não sei por que está fazendo isso, não sei por quê, né? A gente como adulto tem cerimônias, cheio de protocolos. Mas a criança recém-nascida, ela deu fome, ela vai chorar. Nós deveríamos seguir esse caminho. É por isso que por isso que Jesus disse que se alguém quiser entrar no reino de Deus,
no reino dos céus, precisa se tornar uma criança. O dilema é que nós chegamos diante de Deus como conhecedores da lei, da palavra, de muitas coisas, como fariseus, como adultos. Aí a gente ainda mais não suplica, não pede, a gente exige, coloca Deus na parede. Ou Deus me dá, ou eu saio da igreja, ou eu não sirvo mais. Nós não somos mais crianças recém-nascidas, que a gente chega e diz, não, sabe, com a pura inocência. Esse é um problema nosso. Eu disse e repito, não que ache nesse culto nenhum povo melhor ou pior. Todos dessa igreja, os visitantes e irmãos, são muito bem-vindos e são amados de forma igual. Talvez a gente tenha uma proximidade maior com um com o outro, mas todos são amados de forma igual e muito bem recebidos. E não há nessa igreja um culto melhor ou pior que o outro. Mas veja, eu tenho dito que na terça-feira eu me sinto muita vontade para pregar. Eu queria a atenção de vocês, quem está conversando, porque eu me desconcentro quando o pessoal conversa. Por favor, lá atrás, os irmãos que estão conversando, por favor, atenção de vocês. Viu, queridos? Eu dizia que na terça-feira me chama muita atenção os irmãos que vêm terça, porque são novos. E, embora a terça-feira agora, nós fizemos diferente, porque às vezes na terça-feira o povo que vem sedento, e vem como criança, e quer Deus, e alguns não sabem diferenciar da fé bíblica, da fé evangélica, do evangelho genuíno, e quem sabe alguns nesse momento querem a cura, querem o milagre, eles querem alguma coisa. A gente está ensinando, e muitas pessoas inclusive estão vindo, se convertendo, se batizando, se firmando, estão vindo porque gostam do culto de terça-feira, mas já estão firmados na palavra, isso é muito bom. Mas eu tenho dito que na terça-feira a maioria são novos na igreja, novos na fé. E esses novos, eles não estão preocupados com o protocolo do culto. Eles não estão preocupados com quem vai pregar no culto de terça-feira. Me parece muito isso. Você sabe que eu me sinto muito confortável, muito à vontade, como em qualquer culto, né? Aqui é a nossa casa. Mas na terça-feira vem muitas pessoas novas. E eu sinto isso no meu espírito, que eu os percebo com o coração muito liberados. A gente vê todo mundo terça-feira muito atento, muito, sabe, com o coração liberado, dispostos a ouvir a palavra de Deus. Não que domingo não venha, mas às vezes domingo a gente vem para celebrar, isso é muito bom, mas às vezes a gente vem e mais fica com esse coração de fazer uma análise do culto, é bom, não é, sabe, esse louvor está bom, não sei. Eu me sinto muito, muito, muito confortável na terça-feira, porque me parece isso. Você tem uma ideia, o povo não transita terça-feira. Eu nunca fiz um pedido para o pessoal sentar para a hora de conversar terça-feira. Domingo é uma coisa muito engraçada. É muito engraçado. Eu nunca fiz um pedido, gente, senta um pouco, depois você toma água, vai no banheiro. O povo não caminha terça-feira. Bom, são detalhes. Mas veja, eu gostaria de que nós caminhássemos por esse caminho de desejarmos isso, sermos criança. Se nós crescermos, a gente vai crescer sem perder isso em nós. Crescer para a salvação. Crescer para a salvação. Mas desejar como criança, deseja o leite. Desejarmos Deus, queridos. Desejarmos sua presença. Desejarmos sua palavra. E é isso que deve importar para nós. Às vezes essa verdade não é uma verdade em nossas vidas. Eu escuto pessoas dizer para mim, às vezes, eu amo a Deus. Eu amo a Deus. Nós cantamos, às vezes dizemos, mas com facilidade a gente deixa Deus. Tem uma coisa errada nisso. Eu gostaria que nós trabalhássemos esse coração ardentemente, de forma desejosa, como uma criança chega a chorar pelo leite,
nós chorarmos por Deus, nós queremos Deus, isso ser mais forte do que qualquer luta, do que qualquer crítica, do que qualquer levante. Querer Deus ser mais forte do que qualquer oportunidade que me dão na igreja ou não, de qualquer holofote ou não, de qualquer coisa que apareça de bênção ou de tribulação. Que o meu desejo por Deus seja muito mais forte do que qualquer coisa que me apresente nesse mundo. Que possamos seguir por esse caminho. Versículo 3, por favor. Só estou comentando com vocês isso, para nós chegarmos no nosso destino. Se é que já tendes a experiência de que Deus é bondoso. Queridos, até os índios, até os ateus, as tribos mais distantes, eles têm experiência de que Deus é bondoso. Às vezes a gente pensa de que Deus pode se limitar, quando todo o evangelho do reino vai chegar nesse mundo, é que Cristo vai voltar. E que Deus se limita a isso. E que Deus, a vida de Jesus vai se limitar, está condicionada a toda pessoa ouvir a palavra de Deus, por meio de nossa boca. Mas nós nos enganamos. Nos aspectos espirituais, a gente não pode definir modelos. É isto, vai ser assim, vai ser dessa maneira, não é? Como às vezes a gente estuda no plano divino. Isso parece ser muito legal, sabe? Só que quando é com Deus, e as coisas que hão de vir, por exemplo, os judeus, estava tudo muito pronto. Estava correto, não é? Esperavam uma virgem, não é? Ia nascer de uma virgem, tal, descendência de Davi. O esquema que eles fizeram é: poxa, ele vai ser um rei, vai ser aquele que vai chegar, vai montar no cavalo branco e vai acabar com o Império Romano, ele vai ser poderoso. Aí vem Jesus montado num jumentinho. Muitas coisas estavam certas, a leitura em partes foi correta. Veio de uma virgem, nasceu na região lá esperada, de fato era descendente de Davi, mas não foi bem como estava posto. Foi por isso que todos foram surpreendidos. A Bíblia diz que os céus manifestam a glória de Deus, manifestam de tal maneira que os índios olham para o céu, para a lua, e adoram ela como uma deusa. Olha que interessante isso. Muita gente adora o sol como um deus. De alguma forma eles entendem que esses astros são extraordinários. Os céus manifestam a glória de Deus. Deus está sendo anunciado. Talvez a leitura que quem está fazendo está errada, mas Deus está sendo anunciado. Qualquer pessoa nesse mundo, crendo nele ou não, de alguma maneira tem experimentado, embora não reconheça, que Deus é bondoso. Olhe para mim você pode estar por aqui de luta, por aqui assim, ó, atolado até o último fio de cabelo, mas de alguma forma Deus tem sido bondoso para com sua vida. De alguma forma Deus tem sido bondoso para com sua vida. Olhe, não me pergunte como, não me pergunte que maneira, eu não saberia dizer para você, mas de alguma forma nós temos experimentado a bondade de Deus, mesmo na adversidade, mesmo na provação, mesmo na luta, mesmo no deserto, de alguma maneira, mesmo desempregado e com os armários vazios, de alguma forma, eu não sei como, de alguma maneira nós temos experimentado a bondade de Deus. Quem me diz que Deus não é bom, se engana, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Versículo 4, eu preciso chegar lá porque eu preciso chegar no nosso destino. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada,
sim, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Pedro está falando de Cristo, que é a pedra que foi rejeitada. As pessoas rejeitam a Cristo, as pessoas odeiam a Cristo, desconhecem Cristo, não querem servi-lo e amá-lo. Ele vai continuar sendo a pedra preciosa, ele vai continuar sendo a rocha inabalável. Nós que rejeitamos a Ele, viramos pó e seremos comidos pelos vermes. Nós somos como um conto ligeiro. O homem é bom, o homem é máximo, ele está endinheirado. É o Eike Batista. Num dia ele é o homem mais rico do país, dia depois está lá. Esse é o homem. Esse é o homem que ele está muito poderoso, potente, numa moto de sei lá quanta cilindrada, e ele se exibe para todo mundo na volta com o ronco da moto. Depois que ela arranca, ele se mata ou fica entravado numa cama, como a gente conhece casos assim. Esse é o ser humano. Deus vai continuar sendo Deus. Jesus vai continuar sendo precioso. Enquanto tem gente que tem o que pagar para os outros, é o querido, é o precioso. Aí quando ele vai para a miséria, ninguém mais reconhece ele. Jesus, quando foi rejeitado por todos, lá na cruz, mesmo na cruz, parecendo impotente, alguém olhou para ele e disse: tu és o Cristo. Tu não és digno de estar aqui. Vamos lá, versículo 5. Também vós mesmos, aí Pedro fala para nós, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para que sedes sacerdócio santo, a fim de que oferecedes sacrifícios espirituais, grave esta palavra, a fim de que oferecedes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Cristo Jesus. Sabe quando a gente pega uma pedra maior, e através dela outras pedras vão surgindo, começa a quebrar a pedra e vão surgindo. Nós surgimos dessa pedra maior, que é Cristo, essa pedra viva e preciosa. Nós somos pedra. Esses dias eu disse para um jovem, pensando em desistir da vida, eu disse, que inclusive o nome dele é Pedro também. Eu disse: você é Pedro, você é rocha, se levante. Quase que que pena que não tinha usado, não tinha esse informativo ainda. Quase que eu digo para ele: sim, você pode. Você pode, em Cristo você pode. Nós somos essa pedra viva, queridos. Mas essa pedra viva tem que ser santa. Para quê? Para oferecermos sacrifícios espirituais. Eu não considero, embora eu valorizo muito quem veio hoje, né, nesse dia chuvoso, esse frio. Isso é peculiar de vocês gaúchos, não é? Serem aguerridos, que digam os gremistas que até a pé eles vão, não é? Isso é de vocês. O frio, a chuva não os inibe. Então eu não vejo vinda ao culto como um sacrifício, embora eu valorizo muito isso, não é? Mas às vezes Deus nos impõe para sermos sacrifício vivo, aí a gente rejeita, não quer. Quando toca em áreas que diz respeito ao nosso ego, nós não queremos. E aí que Deus está querendo o sacrifício. Não aquele sacrifício da teologia neopentecostal. Dê a casa. Nós falamos bastante na teologia. Dê a casa com um cômodo e ganhe uma mansão com 10 cômodos. Dê uma bicicleta e ganhe uma Ferrari. Não é isso. É aquilo que de fato mexe com a gente, como Deus disse para Abraão: então me dê teu filho. Porque ele estava substituindo o Isaac por Deus. Quando nós enfatizamos maior a bênção do que o abençoador, na verdade Deus está nos dizendo isso: vocês precisam me oferecer sacrifícios que de fato é o máximo para vocês.
Eu quero o coração de vocês, eu quero a vida de vocês. Entregue nas minhas mãos. O que é precioso para vocês? Me entregue isso. E eu acho que não há nada mais precioso do que o nosso coração. E escute uma coisa. Mesmo que a gente queira fazer algo para Deus, nós não podemos fazer por nós mesmos. Nós só podemos fazer por meio de Cristo. É importante jejuar? Não tenha dúvida disso. É importante orar? Não tenha dúvida disso. Se o cristão não tiver uma vida regrada nesse sentido de vir ao culto, de cantar ao Senhor, de cultuar, de estar na célula, a gente vai se perder. É importante ter essa organização. Mas essas coisas por si só não nos faz chegar até Deus. Quem nos leva a Deus é Cristo. Ele é o nosso mediador entre Deus e nós. Nós só podemos oferecer algum tipo de sacrifício por intermédio de Cristo. Então nesta noite, assim que terminar o culto ou antes de terminar o culto, vamos nos lançar, vamos nos render, vamos nos jogar totalmente nos braços de Cristo e dizer: me leva, Senhor, me leva mais além, me leva além, me leva além, me leva muito mais além, Senhor, me leva mais, eu quero mais de Ti, Senhor. Vamos fazer isso nesta noite. Oh, rabaxarabacandaramas, oh, alamantúria. Vamos nos jogar diante do Senhor e dizer: Senhor, chega de andar pela minha vontade, pelas minhas manias, chega de ser adulto na Tua presença, eu quero ser como criança. Oh, que coisa boa. Vamos lá, versículo 6, eu preciso correr lá. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita, preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Eu preciso passar isso aqui. Depois eu comento. Passe o 7, para que a gente possa chegar lá. Eu não quero me empenhar com vocês hoje. Eu me propus terminar esse culto 8:50. Versículo 7. Para vós outros, portanto, os que credes, e a preciosidade para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Versículo 8. E pedra de tropeço e rocha de ofensa são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Agora, aonde pretendíamos chegar? Vós, porém, sois a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a palavra de Deus. Esta é a palavra de Deus. Eu quero ter um tempo, como disse o garçom, substancial, para orar com vocês. Já contei a história da refeição, não é? Fomos em um lugar e como é que é essa refeição? É substancial. Chegamos lá e passamos fome, mas tudo bem. Mas eu quero ter um tempo substancial com vocês nesta noite, para orarmos depois. Queridos, duas palavras me chamaram a atenção nesse texto que eu achei muito importante, que foi escrito aqui. Eu achei duas falas interessantes, todo muito bem montado, mas duas me saltaram aos olhos. O primeiro é: nós podemos o quê? Foi a pergunta que foi colocada pelo pastor Arnoldo. Nós podemos o quê? Isso é uma coisa muito interessante. Logo em seguida foi dada a resposta. Nós podemos trabalhar em uma igreja como essa. O que a gente pode? A resposta vem em seguida. A gente pode trabalhar em uma igreja como essa.
comprometida com Deus, comprometida com a sua palavra. Antes de nós mudarmos montanhas pela fé, de um lado para o outro, antes de nós abrirmos os mares, antes de nós acalmar lá, fechar a boca do leão, e antes de nós amenizar ou tirar todo o ardor das chamas da fornalha, vamos servir a Deus. Vamos servir a Deus. Antes de subir para o céu e se assentar com Jeová e ter um diálogo por semanas com Ele, ou antes de descer para o inferno e dar um de Jesus, roubar a chave da mão dele, que quem sabe sobrou alguma chave lá com Ele. Tem gente assim, não é? Vamos começar pelo básico. Vou começar servindo a Deus. Sentar aqui, se oferecer de verdade para fazer alguma coisa que possa valer a pena. Vamos contribuir no sentido do meu serviço, do meu louvor, da minha contribuição, daquilo que a gente pode fazer para resgatar o indivíduo que está perdido na minha volta. Eu não sei ainda dar a palavra do informativo, não fui treinado, habilitado, mas eu tenho uma casa, posso ceder para que a lei tenha uma célula. Alguma coisa que a gente possa ser útil na obra de Deus, na obra do Senhor. Depois eu achei uma frase muito interessante, nós precisamos entender o poder de servir. Diga, eu preciso entender o poder do servir. Nós precisamos de verdade entendermos isso, queridos. Me parece que às vezes nós não entendemos. Ou então ou a gente entende e o nosso discurso não é verdadeiro. As pessoas dizem, eu quero servir a Deus, nem que seja para limpar banheiro. A gente põe para limpar banheiro e fica brava. Elas dizem, não, eu não quero o altar. Eu não quero aparecer. Que Jesus apareça. Você não põe na escala, fica brava. Tem uma coisa errada, não é? Nós não entendemos o que é servir. As pessoas dizem, não, eu não quero liderar ministério nenhum. Eu só quero contribuir, quero ajudar. Aí a gente põe, então coloca outra pessoa para ser o líder, fica bravo. Mas eu estou aqui mais tempo, eu tenho um potencial para ser o líder. Tem uma coisa engraçada nisso, não é? Ou o nosso discurso não está correto, ou nós não entendemos a dimensão do que é servir a Jesus, o que é servir a Deus. Sabe, queridos, eu fico pensando de que nossas canções, a teologia das canções e o próprio evangelho desse tempo tem colocado o ser humano numa instância maior do que ele merece estar e precisa estar. Isso é um problema. Por exemplo, a gente olha um texto desse, puxa, isso aqui é o máximo, não é? Nós somos a nação eleita, o único povo exclusivo de Deus. Nós somos propriedade peculiar, particular, exclusiva do Senhor. Ou não é? Nós achamos que nós somos a última bolachinha do saco. E não é isso que Pedro quer dizer. Que nós somos melhor que os muçulmanos, do que os hinduístas, do que macumbeiro, do que espírita. Que nós somos um povo... Então nós somos alienígenas, nós somos outro povo, uma raça desenvolvida. Não é isso, gente. Aí nós nos colocamos superior ao ser humano na condição de humano. Isso não é verdade, queridos. Não na condição de humano. Isso aqui está falando do nosso chamado. É só você olhar para a parte B do versículo. Para que isso? Por que a gente foi escolhido nesse sentido? Por que tem esse chamado, essa vocação? É para isso. A fim de nós proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou. Se nós não proclamamos a Deus, se nós não anunciamos a Deus, se nós não somos testemunha de Deus, gente, nós não somos nada. Se nós não cumprimos com um propósito, olhe,
Está lá naquela parede, tem lá um cano passando, um cano de água passando. E está quebrado, está furado lá e está vazando água. E aqui tem um cano de água. Esse cano está aqui. Se esse cano, alguém não pegar ele e colocar lá e vedar, e ele ser útil, ele não tem propósito nenhum. É mais um cano. Ele só é útil se cumprir o propósito, se cumprir o chamado de servir. Olhe para mim, querido, se nós estivermos aqui domingo após domingo e nós não nos levantarmos e dizer: Senhor, eu estou aqui, quero fazer alguma coisa, pastor, irmão, eu quero fazer alguma coisa para Deus, para o Senhor, em que eu posso ser útil, nós não entendemos o que é serviço. Nós não entendemos o que é servir. Nós não entendemos a dimensão de servir a Jesus. Escute, inclusive esta palavra servir está em desuso hoje, porque a gente utiliza mais líder, desenvolva sua mente, seu potencial, líder, tal, não é? A gente até trabalha muito isso, que não deveria, inclusive. Aí nós ficamos numa posição muito superior. A palavra servo está em descrédito. Inclusive eu tentava achar agora com a Vanessa, com a Isabelle, com a Israele, alguma canção que me colocasse como servo. Não, o que tem mais é o contrário. É quase servo não é evidenciado, embora eu sei que Jesus vai dizer: eu não vos chamo servo, mas eu chamo amigo. Mas isso não isenta de sermos servos. O que quase a gente não acha é canção que inclusive diga que eu sou servo, não, mas que eu sou líder, mas que eu tudo posso, mas que isso e aquilo, sabe? Que eu vou dar a volta por cima, e que Deus me chamou para ser cabeça, e que isso e aquilo. Olha que coisa engraçada isso. Hoje, inclusive, falar de ser servo é uma coisa que me remete à escravidão, à opressão. Sabe? E esse conceito está se perdendo no meio da igreja, no nosso meio, meus queridos, de servir a Deus e servir uns aos outros, servir o nosso irmão, servir as pessoas que estão ao nosso lado. Esse conceito de sermos servos de Deus e servos uns dos outros está em descaso. O que me parece mesmo é que há mais gente querendo ser servida do que querer servir. Eu quero desafiá-los, queridos, nós não demorarmos muitos anos, chegarmos a um ponto de que 100% dessa igreja, 99% dessa igreja sejam servos. Ter alguém servindo, ter todos servindo no reino, seja como essas crianças que estão começando agora, sejam elas dançando, sejam em qualquer setor dessa igreja, servindo a Deus, servindo o irmão. Olhe, quando elas se apresentaram aqui agora, elas estavam servindo a Deus, mas nós que estávamos assistindo, ficamos tão agraciados, não é? Elas serviram a Deus e serviram a nós com a simplicidade delas, com o encanto delas. Que o nosso proceder seja de tal maneira que as pessoas à nossa volta olhem e digam: que coisa mais especial. Cuidando dos drogados, cuidando dos órfãos, cuidando das viúvas. Que coisa linda aquela moça, ensinando os que não sabem ler na igreja, alfabetizando. Que coisa linda aquele rapaz, trabalhando no som, na música. Que coisa linda aquela irmã idosa, podia estar lá em casa, na casa dela, na frente de uma televisão o dia inteiro. Que coisa linda estar aqui na igreja, na intercessão, orando. Que exemplo para a gente. Que a gente possa ir lá e dizer: que bacana aquele casal, casaram e não se acomodaram, continuam amando a Deus e servindo a Deus do mesmo jeito. Que coisa bacana, aquela moça está no pós-doutorado e continua servindo a Deus e a igreja com a mesma simplicidade. Que isso possa encantar as pessoas que estão à nossa volta e principalmente exaltar ao Senhor. Você pode aplaudi-lo? Ou faça com alegria. Queridos, antigamente o conceito de sacerdote, de sacerdócio, é serviço. Os músicos sabem disso, não é? Os levitas, que a gente chama de levitas hoje, não é? Que a gente entende como músico, mas na verdade levitas é assistente pastoral, é o pessoal da intercessão.
que está cuidando do carro lá fora, todo mundo é levita. A gente não pode, né, pastor Alfredo, trazer o levita só para músico. Não. Ao contrário, nós podíamos até mudar umas coisas, assim, pegar o bichinho que está aqui bem bonitão. Né? Olha aquele rapaz, coisa mais linda, aquele cabelo, gente. Como é que vai dar? Coisa mais preciosa. Não é? A gente acha que às vezes não é o nosso povo, nossos músicos, eles sabem bem disso, que levita não é só o que toca, que canta, é o que serve. Nosso povo sabe disso. Mas em muitas igrejas, o pastor Arnoldo citou ontem numa reunião que teve com o pessoal da adoração, do louvor, que nós tivemos no congresso, e eu estava nesse congresso aqui na cidade, que uma banda famosa veio tocar, e depois que a banda tocou, o pastor foi pregar, e a turma foi lá para fora tomar cafezinho. Que servia é esse? Eles não, aí pelo amor de Deus, né? Aí não entende o que é servir. Não entende qual é a dimensão de servir. A gente não serve só quando está aqui na frente. A gente serve em qualquer ocasião, sempre. Porque é ofício. Saiam lá para fora tomar cafezinho. O nosso povo não faz isso. Veja, queridos. Os levitas, sacerdotes da antiga aliança, eles eram do serviço. Matar o boi, degolar o boi, queimar a ovelha, degolar a ovelha, tirar as vísceras, queimar, lavar, limpar pátio. Você já foi no frigorífico? Já foi no matadouro? Vê o cheiro que tem, a sujeira que dá, lidar com o animal. E você pensa assim, ó, milhares durante um período. É muito trabalho. Olha, às vezes o pessoal lá de fora, que são acostumados, a turma lá de fora, que vai lá matar um porco, matar um boi. A turma inclusive chama para ajudar quem é do pega. Porque não, porque dá cansaço. Quem sabe que vai matar boi, matar porco, aqui ó, é para trabalhar. Começa às 6 da manhã e termina no final do dia assim ó, quebrado. É trabalho, é canseira. Eu nunca vi alguém ir lá para fora trabalhar, matar um boi, matar um porco e no final do dia assim, não foi nada. Fica tudo moído. Tem que cortar um monte de banho, tem que fazer tem que quebrar um negócio. Meu Deus do céu. É trabalheira. Inclusive só chama quem é do pega. Quem não é, quem... Minha mãozinha, a banha vai sujar minhas unhas. A banha, mas nem chega perto. Sabe, queridos, isso é serviço. Na antiga aliança, esse era o conceito de sacerdote, de levita, de servir, de trabalhar, e a turma, inclusive, ficava feliz quando entrava na escala para fazer isso, porque eles entendiam que faziam duas coisas: eles faziam isso pelo povo. O pastor Arnoldo disse uma verdade muito boa ontem. Ele disse ao nosso pessoal do louvor: você vai cantar, faça um jejum no dia, faça uma oração, se prepare, você vai vir, vai ministrar, se prepare, não chega assim, essa canção não tem, essa mesma. Eu achei isso muito bacana. É o ofício daquele dia. Vá servir com o coração, com a vida, se prepare, se organize. Sabe, queridos, esse era o conceito de sacerdote e serviço na velha aliança, de fazer pelo povo e fazer para Deus, com a oferta dos outros. O bacana da nova aliança é, você continua fazendo para o povo, você continua fazendo para Deus, só que agora não é um sacerdote, agora não é uma tribo, a tribo de Levi. Agora Pedro diz: todos vocês que aceitam a Jesus são sacerdotes. Não entenderam? Entenderam? Aleluia. Todos vocês aceitou Jesus, se batizou, você é sacerdote. Você se torna na igreja, você é sacerdote. Não é mais agora uma tribo, não é mais agora só um povo. Agora são todos aqueles que entregam uma vida a Jesus. Vocês são sacerdotes, vocês são nação santa.
E agora a gente lida não mais com a oferta dos outros. Nós não mais sacrificamos o sacrifício dos outros. A nova aliança é melhor e mais complexa. Agora, nós somos o sacrifício. Nós somos o sacrifício vivo. O apóstolo Paulo diz: vos apresente a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Diga glória a Deus, diga aleluia, diga santo é o Senhor. Veja, queridos, nós agora somos o sacrifício. Nossa vida a Deus, meus irmãos, precisa ser um sacrifício a Ele, de louvor. Não mais pegamos a ovelha que o irmão trouxe, o boi que o outro trouxe. Agora nós nos apresentamos a Deus e dizemos: Senhor, eu estou aqui no teu altar. A minha vida é tua. Eu não fico preocupado, apegado, sabe? Ai, meu Deus, o 10%, o dízimo, a oferta. A minha casa agora vai ter uma célula. E agora o meu tempo vai ser restrito. E agora eu era líder, não sou mais. Pois é, e agora eu vou ter que sentar e aprender. Se antigamente eu que ensinava. No reino de Deus, nós somos sacrifício. Nós somos a oferta. E a oferta não tem exigência. A ovelha muda que vai ao matadouro que não diz nada. Se essa ovelha faz e reclama, tem uma coisa errada. Nós precisamos ser levados como sacrifício a Deus, queridos, sem exigir nada diante dEle, sem exigir nada diante do Senhor, queridos. Aonde Ele nos colocar, o que Ele tiver para nós, vamos fazer. E escute, Deus nos prega peças às vezes. Ele coloca em nós situações e pessoas que a gente nem imagina que vai estender a mão, que vai ajudar. Para orarmos às vezes em momentos que nós precisamos de oração. Às vezes Deus coloca, é por isso que devemos ser sacrifícios, porque o sacrifício Ele não diz: não, eu não posso orar porque eu estou em luto. Como é que eu vou orar para Deus te dar vitória se eu estou precisando de vitória? Não, foi me colocado diante de mim. A gente o faz como oferta viva ao Senhor. Digam amém. O conceito de diáconos, nós não utilizamos diáconos, nós utilizamos assistente pastoral, achamos por bem, mas a essência é a mesma do diácono. É aquele que serve, assistente, aquele que dá assistência ao altar, ao pastor, à igreja, ao ministério, aquele que está para servir, para prestar assistência à comunidade, uns aos outros. Na mesma essência do diaconato bíblico, nós não estamos fora disso. A palavra diácono quer dizer aquele que serve. Em algumas derivações fala de escravo, que inclusive que o diácono é aquele que é o escravo, aquele que está aprisionado. Paulo vai dizer em algum momento que ele está aprisionado a Cristo. Meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, você que está chegando agora novo na igreja, que está aqui hoje pela primeira vez, eu prefiro estar acorrentado a Cristo do que liberto pelo diabo no mundo, por toda a minha vida. Eu prefiro estar acorrentado a Cristo do que liberto pelo mundo à mercê do diabo. Estar acorrentado a Cristo, na verdade, é estar liberto, porque foi para a liberdade que Jesus nos chamou. Por favor, melhore seu aplauso a Jesus. Melhore. Aleluia. Quem nós somos é o que está na sua carteirinha de membro. Quem tem a carteirinha de membro tem esse texto. Alguns a antiga azul, outras essa de plástico agora. Está esse texto na sua carteirinha de membro. Quando alguém aqui um dia brincar e dizer: vamos achar uma Bíblia que está na sua carteirinha de membro, já sabe, você vai ganhar uma Bíblia. Esse é o texto na sua carteirinha de membro dessa igreja. É isso aqui, queridos.
Deus nos chamou, Deus nos resgatou. Nós somos nação, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva, não para nos acharmos o máximo, mas para entender o propósito. Quando alguém é colocado para estar sobre alguém, não é para mandar, para subjugar, porque os dons não são para isso. Os dons que Deus dá a alguém é para ajudar uns aos outros, é para estar à disposição a serviço uns dos outros. Na verdade, Deus nos coloca nessa condição para nós proclamarmos, gente, as virtudes de Deus, as boas novas de Deus, servimos a Ele de alguma maneira, pregando, orando, dizimando, ofertando, contribuindo, fortalecendo o irmão, atuando em algum cargo aqui dentro dessa comunidade, trazendo alimento para as crianças do nosso projeto social. Nós temos uma rádio agora que está funcionando. Nós vamos montar uma grade de programação. Nós vamos selecionar pessoas com habilidade. Se disponha a vir ajudar. Nós vamos trazer os irmãos para estarem testemunhando. Quem sabe você não tem aí o chamado para ser um âncora, mas você tem uma bênção para contar. Você pode vir um dia ali na rádio. Nós vamos programar isso para contar como você aceitou Jesus, como Jesus te achou. Você está servindo a Deus com o seu testemunho. Por fim, queridos, eu quero que você pense. Primeiro, você está servindo a Jesus? Eu estou servindo a Jesus? Nós estamos servindo a Jesus de verdade? Nós estamos servindo a Jesus nessa igreja? O que estamos fazendo aqui? Nós estamos servindo a Jesus nessa igreja? Qual é a nossa ocupação hoje aqui? Eu e você. O que nós estamos fazendo? Depois eu preciso perguntar: minha família está trabalhando para Deus nessa igreja? Onde está a sua família agora? Onde estão seus filhos agora? Onde está a sua esposa, marido agora? Nós estamos servindo a Deus como família nessa igreja? O que estamos fazendo aqui? Está, quem sabe, só o marido fazendo e a mulher sentada com os filhos lá parada, sem fazer nada, só acompanhando? Ou está ao contrário, está a mulher servindo com os filhos e o marido sentado, só acompanhando? Eu creio que quando Deus chama a família. Então pense, sua família está trabalhando nessa igreja? É uma coisa para se pensar. Está servindo a Deus nessa igreja? Nossos filhos estão aqui, não precisam estar no altar, mas estão servindo a Deus? Se não te estiver, pense, porque o mundo é um prato cheio, queridos, para ocupar os nossos filhos. A internet é um prato cheio para ocupar os nossos filhos. Pense nisso. Eu pergunto a você, líder de célula, avalie sua célula agora. Eu quero que você pense isso e depois faça uma checagem. Os discípulos que vão na célula estão servindo a Deus nessa igreja? Comece a pensar. É uma coisa para você conversar esta semana. Onde é que andam os discípulos na célula? Eles estão ocupados com alguma coisa na igreja? Se não estiver, tem algo errado. Se você avaliar, e 70% da sua célula, se tem 10, só 3 estão ocupados na igreja, tem algo errado. No mínimo 70%. É para ter 7. 3, se a gente ter, o melhor é ser 100%. Mas se na sua célula tem 10 pessoas, e 7 só frequentam a igreja, e olhe lá, e às vezes quando aparece a Santa Ceia, no dia de ceia tem algo errado com essa célula. Ela não está saudável. Desse altar, digo isso, essa célula não está saudável. Porque a célula não entendeu o que é serviço, a menos que seja uma célula de novos, que estão aprendendo agora o Evangelho, e não compreenderam ainda o que é célula. O problema é quando são antigos, e estão lá parados, e não compreenderam o que é ser servos. Que o líder precisa avaliar isso. Os discípulos na sua célula estão ocupados nessa igreja? Se não estão, comece a orar por isso, porque é um sinal de doença da célula. Se a família é cristã e eles não estão ocupados em algo na casa de Deus, não está saudável espiritualmente esta família. Tem algo errado nisso. Tem algo errado nisso. A família precisa estar comprometida
no serviço. Porque a gente não só serve de lábios, a gente não só serve sentado no banco. O nosso serviço precisa ser visível, com as ações, com o serviço. Pense isso, queridos, porque o cristão que não trabalha vai dar trabalho. Os filhos que não trabalham darão trabalho no futuro. Os servos que não trabalham darão trabalho. Todos os escravos em qualquer cultura que eles estavam desocupados, eles tinham tempo para confabular as rebeliões e era um cedo. Todos os servos de Deus que não trabalham para Ele vão dar trabalho no futuro. Isso é um problema. Eu gostaria que nesta noite você, família, eu pai, eu como pai, não como pastor, preciso avaliar se minha família, nós estamos servindo a Deus. Servindo a Deus. Não porque somos os pastores da igreja, mas servindo a Deus de verdade. Servindo ao Senhor de todo o coração, com a nossa alma, com a nossa vida, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, com os nossos semeadores, servindo a Deus. Depois nós precisamos avaliar se nós, líderes de células, nossas células, estão servindo a Deus. Se não, trabalhando na igreja. Se não, esta semana, quando você sentar com eles, converse sobre isso. Porque isso é um problema, queridos, muito sério. E por favor, em nome do Senhor, cuidado com as desculpas. Elas só nos atrapalham. Se não estão, converse com eles e diga: vocês precisam servir a Jesus e trabalhar. Ah, mas isso, aquilo, e tempo, e isso. Ah, eu não estou bem curado, eu não estou bem sarado, eu não sei disso. Isso é um problema. Que nossas células possam ser saudáveis e nós possamos ensiná-las a servir a Jesus na igreja. Porque senão tem alguma coisa errada com a célula ou com o líder. Isso é um problema e mais na frente vai estourar. Cuidem isso, queridos. Se a família não parar para observar e deixar os filhos assim, só frequentando a igreja e não envolvê-los de fato com o serviço de servir, não apenas ocupar uma função, mas servir, o mundo vai aparecer oportunidade para que eles sirvam ao mundo. Cuidem isso, queridos, em nome do Senhor, e que de fato possamos servir a Jesus. Eu encerro com uma ilustração do homem e a carroça. Deus aparece para um homem num campo e diz: eu tenho para você uma missão. Eu quero que você leve uma carroça com essa pedra, com essas 3 pedras lá naquele monte. E mostrou o monte para ele. Aquele homem ficou muito feliz, porque afinal de contas Deus apareceu para ele e pediu para ele servir. Não é sempre que Deus aparece e diz: me sirva com tal coisa. Você pense a alegria de Samuel, quando lá em 1 Samuel capítulo 3, versículo 9, Deus diz a ele: Samuel, por 3 vezes, não é? Samuel, Samuel. Aí ele diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Imagina então a alegria desse homem quando Deus aparece para ele e diz: eu quero que você leve essa carroça com essas 3 pedras lá naquele monte. Me espere lá, me leve lá essas pedras. Ele ficou muito feliz, pegou a carroça e saiu com ela cantando, servindo a Jesus, servindo a Deus. Hoje eu estou fazendo uma boa coisa, estou servindo a Jesus, Ele me deu uma missão. E ele sai com aquela carroça, puxando ela, cantando, assoviando, e vai indo, até que ele chega num vilarejo. Lá ele tem um amigo, e o amigo diz para ele: você está feliz, você está radiante. É aquele irmão nosso que quando foi chamado para assistência pastoral, não tinha terno, só tinha terno no casamento, que nem cabia mais nele, porque ele deu uma engordadinha. Aí ele foi lá numa loja, comprou um terno preto, e me chegou aqui e me mostrou, disse: aí pastor, o que é que o senhor achou? Eu digo: está muito bonito. Aí fechou todos os botões. Eu disse: não, o último botão a gente nunca fecha, inclusive nessas assistentes pastorais. O último botão nunca fecha, porque é classe. Não fica todo fechado. Não fique fechado para os diálogos, para as conversas. O último botão sempre aberto. Coisa boa, emocionado. Ajudei a dar o nó da gravata dele. Só tinha usado o terno no casamento. Ele está aqui em pé, ele está assim, sai brilhando,
Por quê? Primeiro dia de assistente pastoral. É esse homem que pega a carroça, chega no vilarejo, e uma pessoa diz: o que você tem, amigo? Eu estou feliz, eu estou muito feliz. Aceitei uma missão de Jesus para levar essa carroça até aquela montanha. Aí um amigo disse: que interessante, não é? Engraçado, ele também pediu para mim levar essa pedra lá. Mas eu estou tão ocupado aqui, estou fazendo umas ferraduras, um negócio, umas espadas. Eu estou aqui, muito ocupado. Tu leva essa pedra para mim lá? Não custa nada, não é? Só mais uma pedra? Aí o amigo colocou a pedra em cima da carroça e ele foi. E a pedra começou a pesar. Foi indo, mas está feliz, não é? Eu estou servindo a Deus e estou contribuindo para o meu irmão também, não é? Afinal de contas, é só mais uma pedra. E ele vai indo e vai. Chega no outro vilarejo, já meio-dia, o sol está pegando e tal. Chegou lá, um amigo disse: e aí, meu irmão, quanto tempo? E essa carroça? Essa carroça é uma missão que Jesus me deu para mim ir lá no monte e levar ela lá naquele monte. Ele está me esperando lá. Eu estou desde manhã levando a carroça. Eu estou muito feliz. Parece mineiro, muito feliz. Eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz com essa carroça. Aí o amigo disse: toma aqui um refresco. Aí ele toma um refresco. Na época do refresco. Aqui é suco, não é? É o refresco. Aí ele toma um refresco. O amigo disse: eu tenho aqui 3 seixos, 3 pedras pequenas. Jesus também me disse para me levar lá, mas eu estou empenhado aqui com a família. Eu tenho algumas coisas para resolver, para atender aqui com eles. Já que você vai lá, leve esses 3 seixos. Não dá nada, né? Mais 3 seixos. E leva e coloca os seixos a mais. São pedras menores e leva. Ele vai indo. Vai chegando por 1, 2 horas. O sol está pegando. A carroça já está pesando bastante. Ele está ficando marcado de fazer força na carroça. Chega numa subida, a carroça quer descer para trás. Escorrega um pouco, cai as pedras, bate nele, ele se machuca, já começa a ficar chateado, não canta mais, não assovia mais, e começa a murmurar agora. Mas aí sim, né? Essa carroça está me incomodando. Eu vou dar um pontapé nessa carroça aqui. Como é que Jesus faz isso comigo? Como é que ele me coloca essa carroça? Pois é, né? Eu não imaginava que era assim tão pesado. Poxa, parecia ser tão leve no começo. Agora me bateu, me machucou, está doendo na minha perna. Como é que eu vou puxar essa carroça? E agora tem que juntar essas pedras, mas que saco. E começa a ficar bravo e não murmura, não canta mais. Murmura agora. Até que vai lá, junta as pedras, os seixos, a pedra maior, coloca em cima. E diz: sabe de uma coisa? Eu não vou subir nada, coisa nenhuma. Eu não vou conseguir subir isso aqui. Está muito pesado. Está difícil. É isso que Deus tem para a minha vida. Tem tanta coisa para mim fazer, receber a missão de Jesus. Todo mundo está lá ficando no vilarejo, eu aqui subindo essa montanha. Quando ele está nesse momento de reclamação, ele olha para um lado e Jesus aparece. Jesus diz: e aí, meu filho, como é que está? Como a maioria de nós, está difícil. Não tem momentos nossos assim: está difícil, Senhor. Está difícil, não está fácil, eu estou pensando de largar tudo. Eu já reclamei, já chutei a carroça, já murmurei. Jesus disse: eu vi. Eu estava aqui o tempo todo, te observando. Mas aí, Senhor, olha aí, olha o que o Senhor me dá. Jesus disse: o que foi que eu te dei? O Senhor me deu a carroça. E me deu essa 3 pedras para me levar. Mas só que agora apareceu mais os seixos, mais a pedra maior e está pesando. Jesus disse: eu não te dei as outras coisas. O que eu te dei só foi a carroça e as 3 pedras. Os outros pesos, você deixou que colocasse na tua carroça. Não foi serviço que eu te dei. Foi serviço que os outros te deram. Só um pouquinho. Jesus vai lá, pega os 3 seixos, põe fora. Pega a pedra maior que o primeiro amigo deu, jogou fora. Só sobrou as 3 pequenas que ele tinha dado. E agora? Pega a carroça. Ele pegou a carroça. Agora melhorou. Segue, meu filho. Segue. Porque eu vou te esperar lá em cima. Eu só vim aqui te dar uma ajuda. O alvo é lá em cima.
eu vou te esperar lá em cima. Segue firme, porque o meu fardo é jugo. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A missão que Jesus nos dá ao seu serviço não é difícil. O problema são a carga das pessoas que nós colocamos em nosso coração sem necessidade, que a gente deixa nos afetar. Só as murmurações dos irmãos, das pessoas que vêm à nossa volta e começam a nos afetar e vai pesando. O serviço de Deus não é pesado. A obra de Deus não é pesada, gente. O problema é que nós deixamos as pessoas colocarem suas pedras, que elas devem carregar. Que elas devem carregar. Nós vamos deixando elas colocar em cima de nós. Eu sempre digo isso para a minha esposa. Sempre digo isso. Filha, você não vai salvar a vida das pessoas, resolver os problemas delas. Deixe que elas aprendam a se resolver. Esse dia estavam as meninas brincando lá em casa, brincando e fazendo graça, e eu e ela na cozinha, e cada uma gritando e bagunçando. Aí ela disse: para meninas, para meninas. Eu disse: sabe por que estão assim? Porque estão desocupadas. Ocupe elas. Aí eu disse: menina, Beli, Rá, vem aqui, Beli, aqui essa vassoura, Rá, aqui esse pano, uma varre a cozinha e outro vai secar a louça. Se aquietaram. Sabe o que acontece conosco? Nós ficamos muito desocupados. E por isso, a gente só bate cabeça. Todo cristão muito ocupado na obra de Deus não tem tempo para as tolices desse mundo. Meu irmão, não coloque carga sobre os seus ombros que Jesus não mandou você carregar. Você tem uma vida para cumprir, uma missão para cumprir. Servir a Jesus com alegria. Seu fardo é leve. O seu fardo é leve. O problema é que nós vamos carregando as pessoas e começamos a ouvir um lamentando, um reclamando, um murmurando, um falando mal. E nós vamos dizendo: a igreja é assim, Deus é assim mesmo, é isso, aquilo. E vai pesando a carroça. E nós vamos olhando para um e olhando para outro, deixando de olhar para o monte, deixando de olhar para o nosso alvo. E vamos colocando pedra em cima. E queremos fazer algumas coisas, e vem um e chateia, e vem outro e incomoda, e vem outro e nos barra, e vai ficando sem. E vamos enchendo a carroça de pedra. Daqui a pouco nós ficamos só murmurando. E não cumprimos o propósito. É por isso que muitos vão ficar pelo caminho. Por isso, nesta noite, como pastor dessa igreja, como voz de Deus, usando a palavra de Deus para você, eu digo: não fique pelo caminho. Você tem uma carroça, você tem uma missão, você tem uma vida, você tem um chamado. Não fique colocando as pedras de murmuração, de reclamação, querendo, resolver a vida dos outros e carregando peso. Você não vai ter mais prazer de fazer a obra de Deus. Você vai lá para a célula e fica lá, está lá aquele irmão chato que vai me avaliar, que vai ficar me criticando com aquela cara dele, aquele irmão isso e aquilo. Ai, meu Deus do céu. Vá para a célula, pega o seu informativo, se prepare, faça um jejum, sente lá e diga: nessa noite eu vou compartilhar não a minha palavra, mas a palavra de Deus. Se aquele irmão murmurador lá, que só critica, chateou ou recebeu, você cumpriu a missão. Você cumpriu a missão, você levou a carroça. É isso que importa, querido. Cumprir com o seu chamado. É isso que você tem que fazer. Sem olhar para ninguém, mas alguém um tempo atrás, na outra igreja da onde eu vim, deixa essas pedras lá. Porque antigamente eu fazia, estava servindo a Deus, mas alguém me criticou, me falou que eu não tinha chamado, que eu isso e aquilo. Pegue essas pedras e jogue fora. Não uma carroça. Jogue essas pedras que só pesam na sua vida e lhe atrapalham. Jesus não deu as pedras para você, Ele deu a carroça. Ele deu a sua vida. Ele deu uma missão para você servir. Nesta noite, vamos servir a Jesus com todo o nosso coração, com toda a nossa vida, com toda a essência do nosso coração. Lá no monte, Ele vai estar nos esperando. Há uma pátria que nos espera. Há um lugar que nos aguarda. Há um lugar que nos aguarda, que nos espera. Se coloque em pé.
Sabe o que Jesus disse? Eu vou preparar lugar. Eu vou preparar lugar para onde eu estiver, vocês estejais também.